Olá! No nosso estudo de hoje, da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, sendo este o quarto livro da série, estamos agora no episódio número 13, Companheiro Libertado. E neste capítulo, nós vamos ver um pouco a preparação do desencarne de Dimas, né? Lembrando um pouco lá no episódio 11, onde tratava dos novos amigos, o Jerônimo, o coordenador do grupo que André Luiz participa, esclarece: este é Dimas, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Pois bem, então, este companheiro lá do nosso lar, como nós já tínhamos visto na apresentação desta obra, né? Eles vão auxiliar diversos amigos do plano da colônia de nosso lar, que reencarnaram para trabalhar em prol dos semelhantes. E o Dimas é um deles, ok? E aqui, agora começa o merecimento deste trabalhador para ter um desencarne com a assistência de Jerônimo e a equipe que André Luiz participa. Então vamos a este episódio. Companheiro Libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, lembre-se, a irmã Zenóbia é a coordenadora lá da Casa Transitória, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente então convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se um tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, diz André, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar o nosso orientador enquanto regressávamos ao circo carnal pela manhã. Prezado assistente, indaga André, revele-me o desejo de saber particularidades deste serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou ele a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado à sua encarnação. Oh, considera André livianamente, teria sido como eu fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição antes de obter a graça do refúgio renovador e experimentei acerbos padecimentos. Muitas vezes nós temos a tendência a julgar a situação dos outros pela nossa própria. E é aqui exatamente um pouco o que vai fazer André Luiz. É muito interessante essa parte, porque André Luiz ele teve a sua vida reduzida pelos desregramentos que praticou na sua última existência e foi considerado, ao chegar no plano dos espíritos, um suicida inconsciente. E, portanto, ele permaneceu nas zonas umbralinas por cerca de 8 anos, né? Enunciando tal apreciação, ponderava André sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Quer dizer, se ele era um suicida, como que vai ter essa tarefa de ajuda a ele?
Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava André. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria ele um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivos impelira a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu sem dúvida a venenosa preocupação de André, onde lhe dominavam os pensamentos, mas absteve-se de longas explicações e confirmou simplesmente: Não, André, o nosso amigo não é um suicida. Mais acertado seria silenciar o meu raciocínio suspeitos. Entretanto, o meu inveterado inimigo de pesquisa intelectual era demasiadamente forte para que eu me dominasse. Fixando algo confundido, tornei a perguntar: Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. André, eu não conheço o seu passado e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos aqui, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Vejo que não é só da forma como que André reduziu o tempo de existência pelos desregramentos, e aqui ele vai comentar um pouco sobre isso, né? Mas também a dedicação em uma vida muito sacrificial, muitas vezes, embora não seja louvável, como vai afirmar Jerônimo, né? Mas uma vida dedicada ao semelhante, com sacrifícios, em detrimento do próprio organismo, reduz igualmente a carga de tempo que se tem aqui para viver na Terra, né? Então, há formas de reduzir de uma forma egoística e há formas de reduzir de uma forma caridosa. Continuemos com as explicações de Jerônimo. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, Dimas constituiu família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão e regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que ele. Recebendo a mediunidade, colocou a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase que integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo do homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações do fígado,
criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física. Aqui a observação com relação a se dedicar em demasia em ajuda ao semelhante. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criaram e incentivaram para si mesmo. Mas, no entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade inatingível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia, como também não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve a reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então vejo que este Dimas ele teve uma vida sacrificada, mas ele não deixou de se dedicar na prática do bem ao semelhante. Embora, como o Jerônimo diz, né, não se louve esse trabalhador que se descuida assim, mas ele teve o merecimento para obter agora um auxílio no momento da sua partida para o plano espiritual, deixando o André Luiz totalmente ali envergonhado sobre a comparação que ele acabou fazendo. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamentalmente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, André, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosa investigação sobre as causas. Então, a causa, no caso de Dimas, de ter encurtado seu período de existência na Terra, foi na dedicação ao próximo, como Jesus aconselhou. André então continua: calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Esse é um hábito muito próprio nosso, né? Fazer a comparação dos outros com a situação que nós enfrentamos ou com as nossas experiências. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não é mesmo a mesma coisa. Naturalmente, o assistente conhecia a antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamentos mais fundos com referência a comparativas. Assomara-me, então, recordações do meu passado mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, diferentemente de Dimas, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas a horas certas. Dera-me a estudos prediletos, dispunha do meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta àqueles clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras das minhas próprias irritações.
Ao sentir-me contrariado dos pontos de vista das pessoas e, sobretudo, aniquilar o meu aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dela guarida levianamente. Veja que aqui ele faz uma análise dele próprio do que o conduziu àquela situação de suicida inconsciente, né? Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu, mas o dedicado servidor do bem, Jerônimo, empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quando a mim centralizava em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava. Desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo novos assuntos. Em breve chegaremos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade, que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente Jerônimo, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclarece Jerônimo, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo e o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes a este assunto, respondeu o Jerônimo. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria nenhum inconveniente. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se ainda de súbito das algemas domésticas. Teme o futuro dos seus. Conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões da inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ver inoportuna esta visita compacta no decorrer das atividades de desencarnação, mesmo em se traçando dos melhores amigos do doente, para que se não lhe agrave o descontrole mental. Dimas poderá, no entanto, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo que se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estima no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. O nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com aviso prévio sobre a sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos a Todo-Poderoso. O consolente manifestou sincera satisfação e acrescentou: bem lembrado, esperaremos sim a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes da nossa esfera que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam um moribundo em vasto emaranhado de fio cinzento, dando-nos impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga, a esposa de Dimas, é o nosso primeiro empecilho a remover.
Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflitiva. Esta é a famosa e conhecida de todos nós, a melhora da morte, né? Exatamente quando nós amamos e ainda não aprendemos a amar em doação, mas nós aprendemos tão somente ainda a amarmos egoisticamente, querendo reter junto de nós os nossos afetos, os nossos amados, né? Mas eles necessitando da liberdade do corpo físico, né? Como descreve aí André, uma rede de fios cinzento emitidos pela esposa retinham o Dimas, não permitindo que os amigos espirituais começassem a proceder o desenlace do seu perispírito da matéria densa, ok? Então, essa melhora da morte, tão necessária para o auxílio dos amigos do plano espiritual. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de forças exteriorizadas por ela infundiam vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Recomendou o assistente que Luciana, a enfermeira, e o padre Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação como se fazia necessária. Enquanto mantinha as mãos coladas no cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei então que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar as suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam-se a ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica de Dimas. O que mais me impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como se a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração dele trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente a sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os átrios celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuíra haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética do nosso plano de vida. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou, reconfortado: graças a Deus! Louvado seja Deus! Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente você os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucutou: não, eu quero crer que no sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante e Jesus não nos desamparará.
Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Esta é a posição de um trabalhador no bem, entendendo que, embora ele não tenha essa ligação mediúnica, né, mas a sua fé não esmorece, sabendo que o plano espiritual sempre o ajudará. Falava ele em voz quase imperceptível em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, a nossa enfermeira, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço, lágrimas espessas corriam dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento dos nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar, encarou a companheira esforçando-se por parecer tranquilo e rogou: querida, vá descansar, peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquiná-la. Que será de mim doente e exausto se o desânimo surpreende-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repousa, meu pedido, querida. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo à instância do esposo e docemente constrangido pela influência de Luciana e Padre Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendia-nos ao nosso desejo. Em breves minutos, o comparecimento, em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. E aí, o assistente Jerônimo distribuiu o trabalho a todos nós. E aqui nós encerramos a primeira parte desse episódio, né? E na sequência nós vamos ver todo o processo de trabalho feito por Jerônimo e sua equipe, na qual André Luiz está participando, para o resgate, para a libertação desse companheiro lá da colônia de Nosso Lar, né? Fiquemos assim com essas reflexões e que aprendamos a viver bem para um dia poder morrer bem. Fiquem com Deus e muito obrigado.